Atualidade, com Marcos Figueiró. Estamos começando mais um programa Atualidade. Programa este que vai ao ar todos os sábados aqui na nossa rede litoral de televisão. Gente, muito obrigado aí pela audiência, vocês aí que estão nos assistindo aí. Pessoal, estou muito feliz aí, porque nossa audiência tem aumentado a cada dia mais. E a gente fica muito feliz aí. Saber que a nossa TV Litoral, ela está crescendo, ela está pegando uma baita de uma audiência aí no estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, gente. E hoje eu estou aqui com outro ícone da nossa rede litoral de televisão, o meu amigo Ângelo Galhardo. Tudo bom, Ângelo? Como é que tu tá? Satisfação, Que mais honra uma vez grande aí. estar aqui contigo, cara. Honra é minha de estar aqui com você no teu programa, nesse espaço nobríssimo, porque esse espaço realmente nobre. E quando eu falo para o Marcos, e vocês sabem disso, não é conversa fiada para boi dormir. Não, a audiência que tem esse homem, com os seus programas, as entrevistas, o nível das entrevistas, o que é muito importante. Parabéns, Marcos. Muito obrigado, Ângelo. Ângelo, faz tempo que eu venho, porque a gente vem tentando se organizar para gravar uma entrevista contigo, e a gente sabe que a tua agenda também é cheia, né? Assim como de outros colegas apresentadores aí, mas eu fico muito feliz hoje de tu ter te organizado e abrido um pouquinho aí, um espaço na tua agenda aí, para conversar aí com a minha audiência aí. Ângelo, vamos falar um pouquinho da tua vida. Quando é que foi que tu começou, com que idade tu começou? E o Ângelo é esse dono desse vozeirão aí, né? Que antigamente nas rádios tinha que ter o vozeirão, né, Ângelo? Antigamente era assim. Hoje nós temos essa voz de taquara rachada aqui, que ninguém mais, né? Mas embora as pessoas hoje nas rádios não estão mais valorizando tanto isso, mas ainda tu tens, assim como outros comunicadores do nosso litoral aí, o vozeirão, né, Ângelo? Quando é que tu começou, com que idade, aonde? Vamos hoje guardar uma lembrança aqui de Ângelo Galhardo, né, para nós guardar aí para a posteridade. Você sabe, antes de mais nada, eu quero te agradecer por esse momento, porque você falou algo muito importante. Em vida, a gente prestar as homenagens, em vida, sim, a gente vê as reportagens. Amanhã fica, né? E pelo menos tem gravado uma entrevista, depoimentos. Eu nasci em Uruguaiana, na fronteira gaúcha, né? Meu pai era argentino, Juan Gallardo, a minha mãe de Uruguaiana. Esse nome Galhardo, ele tem origem? Hispânica. Os meus avós... Hispânica, né? Foi muito engraçado isso, né? É curioso. Os meus avós foram expulsos da Espanha pelo Franco, na época, porque eles faziam muita arte. Mas arte no bom sentido, você fazia arte, né? Teatro. Era aqueles teatros, não é, que se fazia antigamente e tal. Então, a minha avó cantava, o meu avô cantava, apresentava, o meu outro tio também. Aí acabaram saindo e aí acabaram vindo para a América. Aí um nasceu em Trinidad e Tobago, outro nasceu um nasceu no México, Trinidad e Tobago, a outro nasceu na Venezuela, não é? E aí, por último, meu pai, de uma família de 14, nasceu justamente na Argentina. Aí vieram, estabeleceram em Uruguaiana, meu pai jogou no rolo compressor, no antigo rolo compressor. Sim, do Internacional. Assis, Abigail, Nena, Ávila, Tesourinha. Eu nem era nascido, estou falando aqui porque a gente guarda e eu me recordo, né? E o pai sustentou a nossa família com o futebol. Não, é isso que na época o futebol não tinha toda essa abrangência, esse glamour, né? Glamour que tem hoje, né? E a minha mãe sempre ao lado do velho, pois o pai teve uma gráfica, uma tipografia, onde eu aprendi a lidar com a fazer aquelas chapas, né? E foi justamente aí que eu entrei no mundo da comunicação com o jornal, né? E nós ajudamos o pai se mudou para Canoas. Na verdade, eu sou nascido em Uruguaiana e eu sou batizado em Canoas. E lá em Canoas a gente começou com o jornal A Folha de Canoas, onde o pai começou a trabalhar durante muito tempo, e eu comecei a ver, na época, ele colocava no alto da casa do jornal um sistema de som alto-falantes, e ele fazia aqueles anúncios, né, comerciais, e dava notícia e colocava E eu achava no máximo aquilo, achava bacana, olha que coisa maravilhosa, e as pessoas ficavam em volta ouvindo aquilo, sabe? Sistema de alto-falantes. E aí nós começamos e o pai disse: "Meu hijo, pegue a caixita del fósforo, vamos a tocar uma caixinha."
tocar caixinha de fósforo, pai, hoje chega a visita, tu vai cantar hoje. E colocava em cada fria, e eu tinha aquela coisa de um certo receio, mas os meus irmãos já me acostumavam, já me diziam, o pai é assim, tu te acostuma, sabe como é que é? Vai, faz. Por isso que eu aprendi justamente muito da comunicação. Mas esse jornal dele, Ângelo, ele era impresso? Jornal impresso. Então era no tempo da tipografia, dos tipos. Isso. As fotos vinham dentro de os clichês. Os clichês. Os clichês, eu montava. Sabia que eu trabalhei com isso também? Também trabalhasse, Marcos. Que eu legal. compunha. Fazia lá. Eu pegava aquela no ferrinha, tipo, né? Ferrinho e eu montando do contrário, né? Isso. As letras eram o contrário, eram as famosas chapas. Isso. Aí tu tinhas que amarrar, tu amarrava no cordão, depois amarrava nas chapas e colocava numa máquina caturra. Aquele com prelo, né? Que passa, papel branco, puf, impressa, tira com essa piche, mão. pegava piche. Isso mesmo. Puxa vida, olha que legal. Eu aprendi justamente isso, o pai editava um guia de trânsito-turismo. Ele viajava. Olha que coisa maluca, ele pegava o telefone, esse telefone que é um telefone preto lá, ligava para as empresas, aqui é Ângelo, João Galhardo, eu estou com um jornal, um guia de trânsito e turismo, eu gostaria de ir para a sua cidade. Pois não, ligava para o prefeito, e o prefeito recebia, dava hospedagem, ele ficava 1-2 dias, vendia para o comércio local e apresentava o guia. Não é? Para o pessoal. Era uma época de ouro, uma época que a Rádio Guaíba estava em altas emissoras e eu acompanhava Sérgio Jockmann, acompanhava aqueles programas com as músicas orquestradas. Eu tenho hoje uma predileção por música orquestrada que você nem imagina. E tu também canta algumas coisas, né? A gente faz algumas coisinhas. Eu já vi alguns vídeos aí, tu cantando e diga-se de passagem, canta muito bem, né? Eu gosto de cantar, não sou nada profissional, mas a gente tem que ter aquela coisa do ouvido, né? E acompanhar, não se tornar ridículo, logicamente, né? Sim. Diante de algumas canções que não dá para tu acompanhar, a tua voz não, né? E essa questão da voz, eu aprendi justamente assim, Marcos. Eu aprendi justamente aprendendo, né? Os graves, os agudos. Não é uma coisa que você cantar com um tom muito alto demais, você não vai alcançar. Quando chegar um outro momento, não vai alcançar. Então tu fala bem devagarinho, tu fala de forma articulada. Então hoje eu até repasso para os meus alunos também esse tipo de trabalho, esse tipo de ação. Tu dá aula do que, Ângelo? Sou formado em História e Geografia. Então tu trabalha também no magistério, Exato. Além de estar na televisão, além de ter os programas que tu faz. O Ângelo também apresenta às vezes alguns comícios, ele também faz cerimoniais, né, Ângelo? Exatamente, trabalhamos com cerimoniais, a gente trabalha muito também a autoestima e a motivação com um grupo chamado Motivado e Motivando. Para tu estares, para tu motivar alguém, tu tem que estar motivado. Tu tem que estar motivado. Tem que motivado. Aliás, nós já falamos isso há pouco tempo antes do programa, nós né? estávamos nos estúdios ali conversando sobre isso aí, né, Ângelo? Exatamente. Essa questão da motivação, de às vezes a gente se afastar de pessoas que se encostam na gente com energia negativa, né, Ângelo? Negativa, e tem, Marcos. Meu Deus do céu. Isso faz mal. Olha, é impressionante. Eu sinto, sabe, quando tu vê uma pessoa assim que tu vê demais, ela sabe, consegue olhar e identificar a pessoa. Aí, de repente, logo em seguida, tu começa a gaguejar. Logo em seguida, tu começa a bater em alguma coisa ou a cair do nada. Não é? Aquela até mesmo influência, a bocejar. Isso mesmo, aquela coisa do cansaço. Isso. Né? E isso a gente sente. Só que nós temos que ter, o ser humano tem que ter uma cabeça, um coração, um espírito, né? Mas para isso também precisa de uma mão, não é? E o Marcos é realmente expert nisso aí. A gente trabalha com terapia, né? E somos mestres em reiki e também, né? Então a gente mexe, tem pessoas que sugam, às vezes até a nossa alma, né? Verdade. Na escola a gente vê isso. Na escola tenho alunos assim que passa. Por isso que eu digo, o professor tem que ser muito bem, acalentado, o professor, o magistério, as famílias, as pessoas como um todo, precisam justamente desta orientação, descobrir um pouco mais o potencial que está em si mesmo, né, Marcos? Sim. Ângelo, e daí lá em Uruguaiana, depois tu vieste para Canoas. E aí como é que depois? Aí qual é por onde tu andou, rapaz? Um bocado. Morei em Porto Alegre, estudei no Colégio Santo Antônio. Reminiscências de Galhardo. Colégio Santo Antônio, em Porto Alegre, na Luiz e Camões. Eu subi era uma ladeira,
na escola de padres, né? E tinha uma senhora que caminhava com uma moça, na verdade, uma jovem senhora que me levava assim, né? Calma, guri, respira, assim, e aquilo me chamava a atenção, o jeito que ela falava comigo, o carinho que ela tinha, e ela subia, eu vou lá no alto, vou trabalhar lá na televisão. A televisão era a TV difusora, ficava lá em cima. No Morro Santa Teresa? Lá em cima, não, ali no caso, na Luiz de Camões, Morro Santo Antônio. Santo Antônio. Aí subindo lá, tem a igreja Santo Antônio, e lá era a TV difusora na época, né? A TV difusora foi lá. E aí é que essa senhora E um belo dia ela chegou e começamos a conversar. O nome dela, Ana Amélia. A nossa Ana Amélia, conhecida, era ela que me levava e eu aprendi muito com a Ana Amélia, assim, ó, de umas 3 quadras subindo uma ladeira. Tu estás falando da Ana Amélia, senadora. A senadora Ana Amélia. Olha só. Eu aprendi muito com a Ana Amélia, ela fez televisão, ela falava muito sobre a questão da economia. E eu aprendi muito, assim, no dia a dia. Então são pessoas que são colocadas muitas vezes, né? E aí no Colégio Santo Antônio, fui presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Santo Antônio. Lá nós botamos o sistema de som dentro da escola. Não é? As pessoas se comunicavam, foi aí que começou praticamente um primeiro laboratório de comunicação. Não é? Quantas pessoas que nós temos a oportunidade, que a gente pode valorizar e muitas vezes não são valorizadas. Dá oportunidade para as pessoas. E nós colocávamos lá o sistema de som, o ambiental, os padres deixavam algumas músicas, eles, não, essa música não, meu filho, tal, né? Então a gente aprendeu muito. No Colégio Santo Antônio, o meu pai teve um problema cardíaco e foi obrigado a sair Porto Alegre, em direção a Torres. Nós tínhamos casa em Torres, né? E aí nós fomos para Torres. Aí eu estava terminando, estava encerrando já, tive uma passagem por Viamão também, onde nós tínhamos a gráfica em Viamão, né? Na Santa Isabel, e saímos de lá para a cidade de Torres. E lá em Torres foi lá que começou a minha vida, de fato, direito no rádio. Eu mal cheguei em Torres, fui estudar no Colégio São Domingos, o magistério. Fui tirar o 2º grau, ensino médio, lá no magistério. Aí tu já devia ter o que idade, mais ou menos? 17, 18 anos de idade. Cedo, né? É cedo. E aí o que aconteceu? Antes mesmo disso, bem antes disso, eu já fazia a Rádio Maristela. Porque todos os finais de semana, nós praticamente íamos a Torres e trabalhava em Torres. Foi assim que eu comecei no rádio, na Rádio Maristela. E aos 17, 18 anos de idade, com um pai já com uma certa idade, né, com alguma deficiência, o pai faleceu já há alguns anos, minha mãe também. Eu aprendi muito justamente, e a gente sempre aprende, né, com essas dificuldades que a gente vê com relação à saúde. Mas a rádio sempre foi uma referência da minha vida. E até hoje, quando eu me lembro da Rádio Maristela de Torres, tem um carinho muito grande por lá. Um abraço ao pessoal de Torres, né? E a gente tem essa coisa que, chama a atenção, que é a comunicação. Aprendi a fazer tudo, Marcos, desde narrar futebol, a fazer reportagens de campo, o locutor noticiarista. Não sei se você sabe, mas em Porto Alegre, pelo menos, nas capitais, não é? As pessoas recebem, não é? Tem a sua certificação em carteira de trabalho, justamente por funções. Então, tu é locutor, noticiarista, tu é locutor, apresentador, tu é locutor, animador. Alô, gente, aquela coisa toda. O apresentador é só apresentação mesmo. É o repórter de campo, o narrador de futebol. Eu aprendi tudo. Por quê? Porque eu era metido, porque eu me metia no meio, eu ficava vendo lá. Aí me dá uma oportunidade, deixa eu fazer. Aí eu digo, claro, rapaz, claro. E o padre lá na época, vai fácil e tal. E até hoje eu agradeço muito pelas oportunidades que me foram dadas, Mário. Ângelo, é muito interessante que todos os apresentadores, a maioria dos apresentadores, começaram pela rádio, né? Verdade. Porque eu lembro que eu comecei a fazer um programa na Rádio Itaramã, que fazíamos o Itaramã Debates. E como eu sempre digo, já te disse isso no teu programa, no programa Alô Comunidade, e em outro programa teu também, Show da Cidade, né, que eu já várias vezes participei como entrevistado teu, e eu sempre digo assim, rádio é cachaça. É uma cachaça. É uma cachaça. Porque tu te apaixona, né, Anderson? Desculpa. É apaixonante o rádio, a comunicação é apaixonante. Tá? E eu tenho um viés, digamos assim, eu digo religioso,
Mas a minha cultura, porque eu estudei em colégio de padre, de levar muito a comunicação para aquela coisa muito espiritual também. Sim. Né? E eu sempre digo que o maior comunicador de todos os tempos, ele não tinha microfone, ele não tinha máquina fotográfica, ele não tinha nada. Andava com as suas sandálias, montanhas acima, abaixo, com seus fiéis escudeiros, vamos assim dizer, os apóstolos, e Cristo é isso, a mensagem que ele deixou. Assim também Buda, e assim outros tantos comunicadores. Então a comunicação tem muito a ver com esse aspecto, sabe, espiritual. E eu gosto de fazer esse tipo de comunicação para ajudar as pessoas. A maior radiodifusão foi feita por 12 pessoas. 12 pessoas. Foi elas que fizeram. E olha, 12 pessoas trataram de espalhar isso para um planeta. Para um planeta. Que coisa, né? Fantástico, Ângelo? fantástico. A gente fica pensando, hoje a gente se investe milhões, às vezes, em propaganda, embora hoje se tu fizer uma besteira, ela se propaga mais rápido do que as coisas boas, né? É bem assim. Mas olha, 12 pessoas trataram de levar uma mensagem para um planeta todo, né? Sem ter microfone, sem ter jornal. Por isso que eu digo assim, tudo acontece, e vai ao natural. Por isso que eu digo assim, a empatia é uma palavrinha que eu amo, adoro de paixão. Qual é a palavra que tu mais gosta? Empatia. Sempre se colocar no lugar do outro, isso aí realmente é fundamental. E o rádio é assim, a TV é assim. Exato, e nós aprendemos muito sobre a empatia agora, na pandemia, né? Na pandemia. A pandemia foi aquele evento, foi onde a gente teve que provar que nós tínhamos que nos colocar no lugar do outro, né? Com certeza, porque a empatia, ela é uma palavra realmente muito forte, né? Então, olha, eu vejo assim, Marco, a palavra empatia como sendo fundamental em nossas vidas. Né? A empatia eu digo, é o todo. É o Marcos que está aqui, eu tentando responder para o Marcos, tentando colocar uma indagação do Marcos para você, telespectador, mas recebendo de você essa energia tão positiva, né? Eu passei, Marcos, eu sempre gosto de falar isso, não falo como eu sei que você não gosta desse tipo de coisa, do vitimismo, né? Sim. Mas não estou sendo longe. Mas acho que essa questão que tu já sei que tu vai falar, das dificuldades que a gente passa, elas são os degraus para a nossa evolução. Exatamente. E às vezes, Galhardo, é necessário, até para quem está nos assistindo, saber que tu também, para chegar aonde tu chegou hoje, para ser hoje um dos maiores comunicadores aí da nossa televisão, da nossa TV brasileira, de rádio, tu também teve todo um caminho. Foi terrível. Eu passei por um AVC, eu coloquei uma prótese, onde eu fiquei 2 anos sem poder colocar prótese em função da própria pandemia. O sofrimento vinha, mas eu sempre com um sorriso, eu digo, eu vou passar por isso. Por isso que eu digo hoje, como é bom a gente estar aqui, Marcos, e dizer assim, poxa, passei por isso, superei. Tem muitas pessoas que não conseguem superar. E a superação mexe muito com a nossa cabeça, sim, mexe muito com o nosso espírito, muito com a nossa vida. A gente tem que entender realmente um pouco mais as pessoas, né? Entender até onde aquela pessoa está indo, entrevistado. Eu sei que você estuda muito, o Marco é interessante, por isso que eu te admiro também, porque ele tenta conhecer um pouco mais o seu entrevistado para ter justamente subsídios para poder... Né? Isso é muito bacana, é fundamental em nossas vidas. E outra coisa, por exemplo, agora nós estamos aqui no estúdio, eu geralmente estou gravando nos estúdios fora da TV. Hoje, por exemplo, essas vozes que vocês estão ouvindo aí nos bastidores do fundo aí, são as pessoas que estão assistindo o nosso programa aqui e elas estão também em outros estúdios gravando. Então, assim, gente, nós fazemos televisão e hoje eu poder conversar com o Ângelo Galhardo, um ícone da nossa rede litoral de televisão, dono das maiores audiências aí, que é o programa Alô Comunidade e o Show da Cidade, que vai ao ar na nossa TV aí. E eu fico muito feliz, Ângelo, de hoje poder estar compartilhando contigo nesse estúdio aqui, o estúdio 3
da TV Estúdio Litoral, 3. né? O Estúdio 3 da TV Litoral, né? Ontem eu estava lá no Estúdio 2 em Tramandaí, né? Hoje eu estou aqui no Estúdio 3 gravando essa entrevista que vai ao ar aí no todo. A gente grava, pessoal, as entrevistas aí. E Ângelo, como tu estavas falando aí de conhecer bem, mas como é que eu não vou... Eu tenho que saber quem é Ângelo Galhardo, eu não posso também me pegar de calça curta aqui, deixar, até porque eu tenho que, não posso ter desconhecimento de causa, saber quem é Ângelo Galhardo, por onde andou, por que ele passou. Como é que eu não vou saber que Ângelo Galhardo foi um dos maiores comunicadores do rádio, que hoje está aqui na nossa TV Litoral? Obrigado, querido. Então a gente está aqui hoje conversando com a nossa audiência, levando um pouquinho, porque todo mundo ouve e assiste tu apresentando um programa, mas não sabe que atrás daquele apresentador tem uma história, né, Ângelo? Tu passou por um AVC, passei. Fez teve que botar uma prótese. Exato, né? As tuas dores, né, Ângelo? Foram terríveis. Quantas vezes a gente cancelou gravações porque tu estavas gripado ou com Covid, né? Só o AVC, eu não fecho essa mão aqui, né? Eu reaprendi a escrever em sala de aula com esta mão. Então tudo isso foi um aprendizado, foi um momento muito importante, né, das nossas vidas. E é por isso que eu digo, hoje em dia, aquele cara, né, que muitas vezes você vê na rua, aquele senhor, aquela senhora, aquela moça, aquele jovem com o nariz empenado, porque eu que sei, aí que a gente vê que eles não sabem nada, sabe? A vida da gente é muito mais profunda. As pessoas complicam demais a comunicação. A comunicação é tão simples. Olha o tempo que nós estamos aqui batendo um papo tão tranquilo, tão bacana, sabe? A tua vida, por exemplo, como é que está a tua vida? Você tem conversado muito. Hoje em dia, Marcos, o celular é ótimo, é maravilhoso, mas muitas vezes nós estamos ali numa mesa, não é? A gente não conversa com ninguém. Está o pai, a mãe, o tio, o periquito, o cachorro, o papagaio, todo mundo ali, ó, até eles, né? No celular. Mas o fato é o seguinte, eu quero dizer, falando sério, no celular. Então, o celular é importante, mas falta o diálogo, falta o olho no olho, falta essa conversação, falta esta coisa do toque. Não é? Realmente isso está faltando no mundo atual. Ângelo, tu falou uma coisa muito bacana agora. Eu tive que voltar, a gente vai envelhecendo e vai surgindo as dores, vai surgindo os problemas e eu tive que voltar a fazer academia, que já fazia tempo que eu não fazia. E uma coisa que eu tenho observado nas academias, e isso tem me irritado profundamente, é pessoas que vão para a academia com seus smartphones e às vezes ficam nos aparelhos lá, e fico sentado nos aparelhos lá, a gente quer ocupar o aparelho, a pessoa está lá, ó, mandando mensagem. Poxa, ou fazendo selfie, ou fazendo isso. Pô, lá é o momento de tu tratar teu corpo, cuidar da tua saúde. A tua cabeça, é verdade. Se desligado, né? Desligar. Agora há pouco, ao meio-dia, eu fui num restaurante almoçar, também, estava do lado da minha mesa, tinha 4 pessoas. Presumo que seria o marido, a esposa e os 2 filhos. Todo mundo com o telefone. Era o momento deles conversar, deles interagir. Então, assim, outro dia eu fiz lá no meu YouTube está lá uma publicação, que eu faço uma fala, falando que o celular é o maior vilão, destruiu tudo. Destruiu a TV, destruiu o rádio. Vi essa postagem, mas achei muito bacana. Então, foi você o culpado, né? Aparece lá. Então, assim, o telefone, o smartphone, ele é o vilão de tudo. Ele já destruiu casamentos, ele já destruiu políticos, né? Porque hoje todo mundo tem um smartphone, do nada a pessoa está te filmando, nada a pessoa está gravando. É um perigo hoje em dia. É uma arma, né? É uma arma realmente. Então, assim, a gente falou com bastante propriedade, e é verdade, a gente tem que cuidar mais da nossa saúde, nós temos que cuidar mais do nosso corpo, da nossa mente, saúde mental, né? Verdade. A saúde mental é tudo, né, Ângelo? Tudo. Todas as manhãs eu faço minhas orações, 7 horas da noite eu tenho que estar em sala de aula, aliás, 7 da manhã. Eu tenho que estar em sala de aula, né? Eu moro pertinho da escola, aqui no Mosquete, em Capão. Aí eu entro em sala de aula, já entro brincando com todo mundo. Vamos lá, gente, vamos lá. Eu digo bom dia, você sabe como é que funciona, faz a chamada e começa a trabalhar.
Quando você olha, você vê um aluno que outro que está dormindo, com óculos escuros, jogado para trás. Mudou muito a educação, mudou muito, os pais, as famílias mudaram muito, a sistemática, a forma de vida. E aí tu tem que se adaptar, ou tu ganha eles numa boa, ou então tu vai brigar em sala de aula e vai bater, eu quero assim, eu quero assado, aí tu já rompe uma barreira, né? Compra uma briga desnecessária, onde tu pode encantá-los em vez de, sabe, brigar com eles. Tem professores que fazem de uma forma, tem professores que fazem de outra, eu prefiro essa forma. Tanto que quando eu entro em sala de aula, muitas vezes quem me conhece pela primeira vez, eu já digo, alô gente, aqui quem fala é Ângelo Galhardo, seu amigo de vocês, professor, mas pode me chamar de tio Chico da família Adams, que não tem problema, né? Até pela semelhança aí, né? Mas é a forma de brincar, é a forma de encantar. Ângelo, o bom, sabe o que é bom, é gostoso conversar contigo, e eu vejo assim que no teu programa, que eu já participei de vários, e agora tu no meu aqui, que a gente, se a gente deixar, nós vamos longe. Ah, vamos. A gente começa um assunto, já vai para outro. O que temos de assuntos, de histórias, e histórias do nosso litoral que vocês nem imaginam. Como a queda da Ponte Pênsil, do Paço de Torres, onde eu lá estava, 20 pessoas de um lado, 20 pessoas de outro, é o que dizia uma placa, mas era 20 pessoas. Não era 40 pessoas. Sim. E a ponte, eu lá parecia o Juruna, você lembra o tempo do Juruna, né? Aquele deputado lá, um radião desse tamanho para a Rádio Maristela ainda. Estamos aqui nesse momento, papapá, pipipopó. De repente a ponte começou assim, ó, começou a cair. Era padre, era senhora com vestido pro alto, era uma confusão. Foi a primeira vez que caiu a Ponte Pênsil do Paço de Torres. E registramos esse fato. E assim outros tantos fatos que nós tivemos assim. Esse é o bom da comunicação. O comunicador tem bastante história, muitas histórias, muitas. E a gente, é por isso que é o Atualidade. É para trazer essas coisas, um conteúdo sadio, um conteúdo bacana, né? Conversar com pessoas que nos tragam aprendizado, que nos tragam novidades, né, Ângelo? Bacana isso, né? Eu quero te agradecer mais uma vez, Marcos. Quero realmente, não estou jogando confete aqui nesse meu amigo. Nem precisa, mas, né? Não, o cara é fantástico, ele tem uma programação, uma forma de entrevistar, um trabalho, uma audiência. Ele fala na gente aqui, mas a audiência desse cara aqui é algo assim que supera todas as expectativas. É Tramandaí, Imbé, o interior do estado. Nós temos um projeto, eu já te falei, sobre o RS Cidades. É uma TV com um outro patamar, nada a ver com televisão. São vários canais TV, cada um faz os seus programas assim, né, nas suas comunidades. Estamos trabalhando isso. Imagina o Marco falando para todo o estado do Rio Grande do Sul, como ele tem também os seus programas além do YouTube, né, que todo mundo assiste, né? Isso é comunicação. Aliás, dizia o velho guerreiro, né? Quem não se comunica... Se trumbica. É isso aí. Ângelo, eu quero te agradecer aí pela essa oportunidade ímpar na minha vida de poder entrevistar Ângelo Galhardo. Irmão. Ângelo Galhardo, gente, é uma figura, é uma sumidade aí do nosso... Posso quebrar um pouco o protocolo no programa? O programa é nosso, né? Ele me deu isso aqui, gente, olha só. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo? Ó? Mostrar um pouquinho Chega mais pertinho lá, isso. Mais pertinho, ó. Isso aqui, olha aqui, olha o Ângelo com cabelo aí. Na cidade de Osório, ao lado da tia Filinha. Tia Filinha, a Ferrari, loja Ferrari, lá na Galeria Real. Eu quero mandar um beijo para minha amiga tia Filinha. Aliás, foi outro fato muito histórico, né? Essa história aí, ó, vou contar para vocês aqui, ó. Eu vou contar porque o Ângelo não vai contar certo. Ele foi convidado para um aniversário. Chegou lá, em vez de levar flores, levou uma coroa de flores. E virou uma baita de uma história lá em Osório. É que na verdade... Ele nega, mas é verdade. A dona Filinha que contou. Na verdade, o culpado de tudo foi o dono da floricultura. Eu cheguei, hoje a tia Filinha está de aniversário. Vai umas flores bonitas, grandes, né? E o cara da floricultura Miyazaki, já me lembrei. Lá na cidade de Osório. Aí, não, deixa comigo, ele é meio japonesinho, deixa comigo que eu vou conseguir. Passei na corrida lá, peguei o carro, peguei as flores, mas eu achei que estava demais aquelas flores, né? E cheguei lá, tia Filinha, todo mundo lá recebendo flores, e eu, aquele baita, ela olhou, ai, muito obrigado. Era uma coroa de flores. Era uma coroa de flores. Faz parte.
Esse é um mico e que virou uma Bota mico em lenda cima lá disso. virou uma história. Bah, a gente é contado lá em Osório isso aí. Essa história. Quando me falaram que eu estava na TV Litoral apresentando um programa aqui e depois me viram dando entrevista no programa do Ângelo Galhardo, a dona Filinha me disse assim, Marcos. Não, a minha sogra disse assim, Marcos, o Ângelo Galhardo foi convidado para um aniversário e levou uma coroa de flores. Eu vou pegar até hoje o cara da floricultura, até hoje, né? Tá vivo ainda, eu vou te Dona encontrar, Filinha, né? e a Dona Filinha, Paguei o mico, e a hein? Dona Filinha é uma pessoa muito especial lá de Osório. É lá, fantástica, né? linda, linda. É, linda. muito amiga aí da minha sogra, Nora Cochen. Olha Né? aí. Então, Um abraço. então assim, estão nos assistindo aí. Então tá aí, ó, a história contada por Ângelo Galhardo aí, sobre a coroa de flores que ele levou no aniversário. Tu é uma figura. Isso é felicidade, gente. Felicidade é isso. Felicidade é contar, poder contar as coisas boas. Que bom que tu tem né? história para contar, né? Graças a Deus, né? Ainda bem, né? Gratidão. Gente, o programa Atualidade termina por aqui. Eu quero te agradecer mais uma vez. Gratidão, aí, cara. irmão. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Que bom a gente estar aqui na mesma. Que bom, fazendo que bom. TV Tamo junto. né? E trocando figurinha, porque ele participou várias vezes do meu programa aí, no Alô Comunidade, né? Trazendo notícias de tudo quanto é lugar. E o bom, isso é essa coisa assim da instantaneidade, da informação, né? De buscar qualidade. E é isso aí o Marcos tem por, né? Dá para dar e vender. Obrigado. Ângelo, muito obrigado mais uma vez, pessoal. E o programa Atualidade está terminando, né? Agradecendo a vocês aí pela audiência aí. E sigam aí na programação da Rede Litoral de Televisão. Vem aí, ó, um novo campeão de audiência aí também. Outra programação da TV Litoral aí. Não desliga a televisão. Fiquem ligadinho aí, que a nossa programação é 24 horas aí. Estamos no ar aí. E a TV, a gente está ficando cada vez melhor. Está chegando cada programa diferente. Novos comunicadores, uma nova roupagem. Gente, tá demais a TV Litoral. Vem pra cá, vem somar-se a nós. Vocês vão poder dar visibilidade a tudo que vocês têm aí para vender. Venha oferecer, venha vender o teu produto com a gente. Nós estamos aqui para vender o teu produto. Tchau, pessoal. Atualidade com Marcos Figueiró.